Vamos falar do jogo. Bragantino 4, Flamengo 0. Primeiro lugar, merecidíssima, incontestável a vitória do Bragantino. Que desde o momento que a bola rolou, quando o árbitro apitou o início do jogo, o time do técnico Pedro Caixinha, ele foi melhor. Ele entrou em campo para jogar futebol, para marcar, para se empenhar, para se dedicar. Um time jovem, um time com transições rápidas, que ficava com a maior parte do tempo com a bola e que pegou um Flamengo que entrou no modo férias. Depois de 10 dias sem jogar, o Flamengo entrou com uma preguiça muito grande em campo. Um time que vinha 10 jogos sem perder, que dava sinais de que tinha se encontrado e foi inteiramente dominado pelo Bragantino, que, convenhamos, não é uma grande equipe, não é. O Bragantino não tem um grande time, um time que possa almejar grandes coisas nessa temporada. Não tem. Tem bons jogadores, jogadores jovens, mas não é um timaço. E estava desfalcado, com muitos desfalques. E pegou um Flamengo que não tinha Gabigol, não tinha Matheus França, mas ali estavam Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Cebolinha, que se tornou a cebola mais cara de todos os tempos e até agora o custo-benefício é muito ruim, porque ele ainda não decolou. Gerson estava em campo, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, mas o melhor jogador do Flamengo foi o goleiro Matheus Cunha. Esse foi um ponto positivo do jogo. Eu chego a dizer que se fosse o Santos no gol do Flamengo, na fase que o Santos se encontra, o Flamengo teria perdido de uns 8-0 ontem, porque o Matheus Cunha salvou o Flamengo. Ele fez pelo menos ali umas 4 defesas importantes e mostra que é um goleiro realmente jovem, de muito potencial e que pode se firmar no gol rubro-negro. Muito bom goleiro. Teve uma atuação realmente espetacular, o Matheus Cunha. E o Bragantino foi malvadão, principalmente o Mosqueira. O Mosqueira foi o malvadão da noite. Ele foi lá e arrebentou com o Flamengo. O Bragantino, um time rápido, e o Flamengo muito lento. Há um mistério nesse time do Flamengo, né? É incrível. A temporada do Flamengo até o momento, ela é um horror. Porque o Flamengo, ele vinha de 10 jogos sem perder, mas vale lembrar que o Flamengo até agora não ganhou nenhum título, disputou 4 e perdeu os 4. Então a temporada do Flamengo é horrível. O time dava sinais de evolução bem claros, mas ontem pegou todo mundo de surpresa aquela atuação do Flamengo. Porque o Flamengo poderia perder para o Bragantino, mas perder da maneira que perdeu chamou atenção. Um time apático, um time sem disposição, um time cansado, um time que não correu. Lembrou muito a atuação contra o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, que, aliás, foi o outro jogo que o Flamengo foi goleado de 4 nessa temporada. Foi bem parecido. Uma atuação sem inspiração, sem vontade. E o Bragantino, que entrou tinindo, entrou voando, querendo o jogo, foi lá e fez a parte dele. Existe um mistério em relação a esse elenco do Flamengo. É algo realmente curioso. É porque, por exemplo, comparando com o Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo na atualidade no futebol brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Bahia, 1-0. Ok. Mas se você vê o jogo, o Palmeiras correu, o Palmeiras brigou, o Palmeiras teve chance de ganhar o jogo. O Palmeiras, ele mantém o seu nível de atuação.
mesmo quando ele não faz as suas melhores partidas, mas é um time que está ali entregue ao jogo, correndo, lutando, cumprindo as determinações táticas. E esse time do Flamengo, principalmente nessa versão 2023, ele chama muita atenção, porque ele é um time capaz de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil com duas grandes atuações, em que foi superior ao adversário, em que não deu brecha, não deu chance para o adversário, se impôs diante de uma equipe bem superior à do Bragantino. E ontem, contra o Bragantino, ele volta a ter atuações lembrando os seus piores momentos na temporada, com aquela apatia, com aquela preguiça, com aquela falta de vontade. Então, o que acontece, né, com o time do Flamengo? É curioso isso. A impressão clara que fica é que joga quando está a fim de jogar. Por exemplo, nós teremos aí um Flamengo e Santos, Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que depois dessa derrota para o Bragantino, provavelmente o Flamengo entrará em campo diferente. Mas o jogo que eu quero pegar de referência é o jogo que vai acontecer no dia 8 de julho, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Vocês assistirão neste dia, isso eu posso afirmar para vocês, um Flamengo bem diferente do que foi contra o Bragantino. Porque é um jogo grande, porque é um jogo de rivalidade, tem muita coisa envolvida. O Flamengo perdeu as duas últimas finais para o Palmeiras. Então é nítido que esse time do Flamengo ele é seletivo. Ele joga quando o adversário o motiva. E isso é um problema grave. E aí, o Sampaoli, que após o jogo criticou a apatia do time, a atitude do time, que ele ficou assustado com o que viu, ele também tem culpa, porque ele também foi apático. Estava claro desde o primeiro tempo, desde a metade do primeiro tempo, que o Flamengo não estava bem e que o Matheus Cunha estava salvando o Flamengo e ele poderia ter feito alterações. Ele tinha 5 possibilidades para mexer no time e mexeu muito pouco. Então, ele também colaborou com essa passividade. Não sei se é porque estava querendo fazer média com o vestiário, não quer brigar com as grandes lideranças, mas muito estranho o time do Flamengo. E aí torna um mistério como será o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Como será o Flamengo na quarta-feira no Maracanã contra o Alcas, quando ele praticamente já está classificado devido aos resultados da penúltima rodada, mas se jogar como jogou ontem, vai perder para o Alcas no Maracanã, o que não é bom. O Flamengo tem que pontuar, tem que fazer gols, ainda tem uma mínima possibilidade de buscar a primeira posição. Então esse time do Flamengo, ele é uma incógnita, ele é um mistério. Ele joga quando algo lhe motiva do outro lado. Ele não joga simplesmente pelo fato de estar vestindo uma camisa que representa a maior torcida do mundo, a torcida rubro-negra, com mais de 48 milhões de torcedores, um grande clube com muita história, com muita tradição. Isso não é suficiente para motivar esses jogadores. Vestir a camisa do Flamengo, ganhar salários excepcionais, ter todas as condições de trabalho muito melhores do que em outras épocas que o Flamengo tinha. Então é incrível, é incrível. O Flamengo teve 10 jogos em que ele melhorou bastante, mas ainda tinha uma margem boa para crescer e agora andou várias casas para trás. Uma atuação desastrosa e o Bragantino aproveitou e cravou no Mengão. O Mosqueira foi o malvadão. É isso aí. Você concorda comigo? O time do Flamengo joga quando quer, quando escolhe o adversário que o motiva? Concorda ou não concorda?
Deixe o seu comentário aí e se inscreva no canal Fala João Guilherme e deixe o seu like.